Boa noite! Chegamos aqui com a nossa aula de revisão de língua portuguesa. É agora, na quinta-feira, né, que a gente faz aquele tour, a gente revê tudo que a gente viu durante a semana. E durante a semana, a gente trabalhou com as figuras de linguagens e falamos também sobre as vozes verbais. Então, bora fazer o seguinte, vamos relembrar esse conteúdo, já que nós temos aqui esse nosso compromisso, né, nas quintas-feiras de pedir VAR, então a gente vai de VAR. Vamos rever, então, as figuras de linguagem e as vozes verbais. Tudo bem, calma, vamos lá, tirar suas dúvidas, aquilo que você não viu, aquilo que você deixou de ver, aquilo que você não entendeu, é a hora de você reforçar esse conhecimento. E vamos começar relembrando os tipos de figuras de linguagem. Nós temos as figuras sintáticas, as semânticas e as figuras fonéticas, de um modo geral, classificando em 3 categorias, né? Figuras sintáticas são aquelas que acontecem dentro, que mexem, aliás, né? Elas mexem até com a estrutura da língua portuguesa, com a estrutura das orações, principalmente. É quando ela muda a questão do sujeito, predicado, ela mexe com a concordância verbal, com a concordância nominal. Quer dizer, a figura de linguagem, na verdade, ela pede licença à gramática para fazer modificação na língua. E aí, quando você faz isso intencionalmente, você não está errando na língua portuguesa, você está usando um estilo, né? Por isso que faz parte daquela parte da gramática que a gente chama de estilística. Então, o que é que mexe tanto na estrutura das orações? A elipse, que também é chamado de zeugma. Elipse e zeugma tem uma semelhança bem grande, né, entre as duas. A elipse é quando você omite um termo, quer dizer, você omite um termo que nem sequer apareceu, você deixa de falar do termo, mas ele fica subentendido. E o zeugma é quando você já falou a palavra antes e omite ela depois. Então, de qualquer forma, elipse e zeugma é a omissão de um dos termos da oração. Pode ser o sujeito, pode ser o predicado, pode ser um complemento, qualquer um dos termos que você deixa de falar, que você não cita mais na oração, ou não cita por inteiro, ou deixa de citar uma vez que já foi falado antes, a gente chama de elipse e zeugma. Então, omissão de um termo dentro da oração se trata de elipse e zeugma. Já o polissíndeto e o assíndeto também são bastante semelhantes, uma vez que eles mexem com as conjunções. O poli quer dizer vários, quando você utiliza as conjunções várias vezes, repetidas vezes, né? Você diz, ela foi e cantou, e dançou, e mexeu, e sorriu. Então, se você faz essa repetição do i várias vezes, coisa que a gramática normativa não gosta, não deseja, que você fique repetindo um termo. Principalmente uma conjunção, você vai substituindo por outras ou colocando as vírgulas. Se você coloca as vírgulas, você faz a elipse. Se você não coloca as vírgulas e repete a conjunção, você ocorre no polissíndeto, repetição de conjunções. O assíndeto é o contrário, é quando você deveria usar um conectivo, uma conjunção, no caso, e você deixa de usar, certo? Você coloca somente vírgulas, omitindo as conjunções. Então, no poli, você coloca conjunções quando não deveria, repete as conjunções, e o assíndeto, ele esconde as conjunções. O hipérbato é quando você mexe, vou falar agora de hipérbato e anacoluto juntos, tá? Porque eles também são semelhantes. Porque ambos mexem com a estrutura da frase. Quando você tira da ordem direta, a ordem de João queria beber mais um gole de cerveja. Aí você mexe na estrutura e coloca mais um gole de cerveja, queria beber o João. Então, mexeu nessa estrutura, colocou na ordem inversa, você já chama de hipérbato. E se você mexe realmente nessas características com maior profundidade, aí então você já cria o anacoluto. A silepse é uma permissão que te dá para você mexer na concordância verbal ou na concordância nominal. A gente faz muito isso na linguagem coloquial, né? A gente diz tu vai. Então, já é uma silepse, porque você está mexendo aí na estrutura sintática. O tu não concorda com o vai é a terceira pessoa, o tu é a segunda. Deveria ser tu vais. E a gente diz tu vai. Então, acaba acontecendo uma silepse de pessoa, quando você mexe na pessoa ou no número da concordância.
O pleonasmo é uma repetição de sentido, quando você diz descer para cima, subir para cima, descer para baixo, uma repetição desnecessária, mas quando você faz propositalmente, é uma figura de linguagem. Se você faz por não entender ou por não encontrar outra estrutura para usar, aí você chama de vício de linguagem. Já o anacoluto, eu falei, a anáfora é uma repetição da mesma estrutura sintática, quando você coloca ela desceu, ela subiu, ela caiu. Então, essa estrutura, ela e verbo, forma um padrão. Então, quando forma um padrão repetitivo de sintaxe, a gente chama de anáfora, que inclusive é uma forma também de você fazer a referenciação, né? E tem a epístrofe, que também mexe na estrutura da frase, mas com a menor profundidade. Agora vamos para as figuras semânticas. Figuras semânticas são aquelas que mexem com o sentido, com o significado das palavras. Ela troca, ela substitui o significado, ela muda o sentido das palavras. E não é a mesma coisa de polissemia. Porque na polissemia é uma palavra que tem vários significados, você pode usá-la em vários sentidos. Agora, quando você dá um novo sentido à palavra, aí você pode chamar de figuras semânticas, né? Que é o caso da metáfora e a comparação. Metáfora e comparação são todos comparações. Só que a metáfora omite o termo comparativo, quando você usa o como, o igual, parecido com, parece. Quando você usa qualquer palavra que sugere uma comparação, aí você chama de comparação direta. Se você não coloca esse como, igual, a, que nem, aí então você chama de metáfora. Então você pode dizer, seus olhos brilham como as estrelas. Isso é comparação. Se você diz apenas, seus olhos são as estrelas, então isso é uma metáfora. A prosopopeia é no sentido de você atribuir características humanas a seres que não são humanos, por isso também pode ser chamado de personificação. Quando o Roberto Carlos diz na música dele, meu cachorro me sorriu latindo, cachorro não sorri, é uma característica humana. Então, essa característica atribuída a um animal, a gente chama de prosopopeia. A sinestesia, quando você mexe com os sentidos, os 5 sentidos humanos, né? O tato, o olfato, a visão, a audição e já tato, olfato, audição, visão, e está faltando mais um sentido aí. São os 5 sentidos. Quando você troca, substitui o sentido, quando você diz que ela tem uma voz de veludo, voz é audição, veludo é tato. Então, quando você mistura voz de veludo, você criou uma sinestesia. Catacrese é um sentido que a gente atribui aos seres, mas que, por não haver uma outra forma de dizer, a gente não tem uma forma para falar de braço da cadeira. A gente sabe que cadeira não tem braço, mas a gente chama de braço da cadeira, perna da mesa, bico do bule, asa da xícara, né? Então, isso é catacrese. Metonímia é aquela substituição de uma palavra por outra semelhante, que vai dar no sentido de redução, de parte pelo todo, certo? Quando você diz, por exemplo, você diz, eu quero um copo de água. Não é que o copo seja feito de água, mas o copo é a quantidade de água que você quer beber. De toda a água, você quer um copo. Então, copo de água é uma metonímia. Assim como os apelidos. A Mônica, né? Tem a Mônica, o Cebolinha chama a Mônica de dentuça. Então, ele usa os dentes da Mônica como uma parte para caracterizar o todo. Então, isso também é metonímia. Antítese e paradoxo mexe com os sentidos contrários, né? As contradições. A antítese, quando você joga diretamente duas palavras contrárias, você diz era dia e noite, então isso é contradição. E paradoxo, quando você usa palavras que não são contrárias, mas que dentro do contexto elas estão empregadas em sentido diferente. Quando você diz que o céu e a terra, né? Você está no céu e eu na terra. Céu não é o contrário de terra, mas dentro do contexto criou uma oposição de ideias. Aí você chama de paradoxo. Eufemismo é o sentido de abreviar, de suavizar um termo. Você poderia falar diretamente, ele roubou todo o dinheiro da prefeitura. Aí é muito agressiva. Para você melhorar essa linguagem, amenizar, você diz, ele desviou verbas da prefeitura. Veja só. Desviar verbas da prefeitura é a mesma coisa de roubar.
Mas você troca a palavra roubar, que é mais impactante, por uma mais suave, desviar verbas, que mais dá o mesmo sentido. A hipérbole é quando você exagera no sentido, né? Você diz todo mundo ouviu essa história. Olha, né? Não é possível que todo mundo ouça a mesma história, mas a gente usa, todo mundo ouviu. Então, quando tem esse exagero, roubei 1000 rosas para te dar, roubar uma é difícil, imagina 1000. Quando você usa exagero, você está falando de hipérbole. E a ironia é quando você diz uma expressão que é para causar um efeito contrário. A pessoa chegou atrasada ao serviço e você diz, eita, chegou cedo hoje. Então, você fez uma ironia, né? Chegar cedo, ela chegou atrasada, na verdade. E você criou um sentido contrário. Aí é uma ironia. Já as figuras fonéticas, elas mexem nos sons. Elas têm a ver com os sons dos versos, das palavras, né? A onomatopeia é quando você reproduz uma palavra e ela representa um som. Quando você diz zás, para um rasgão, né? E ela fez zás na roupa, quer dizer, ela rasgou a roupa. Você diz o tic-tac do relógio, o tic-tac é o barulho que o relógio faz. Então, quando você usa uma palavra para representar um som, você chama de onomatopeia, né? Cocorocó, au, 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 miau, miau, que são as vozes dos animais. Então, isso é onomatopeia. A sonância e a aliteração são semelhantes. Só que a aliteração, você repete os sons das consoantes, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E já na sonância, você repete os sons das vogais. Ela bebe, né? Ela bebe grapete e repete. Grapete e repete. Olha um monte de é. Bebe, repete, grapete. Não, bebe, grapete e repete. Tanto és, né? Então, essa sequência de sons és forma uma assonância. A repetição de vogal é assonância, repetição de sons de consoante é aliteração. E o eco é aquele fenômeno acústico que todo mundo conhece, que reproduz o último som de uma palavra, né? Sabão, balão, São João, aí você cria o eco, beleza? Então, tudo se dá aí no campo fonético. Então, as figuras de linguagem, elas podem ser sintáticas, quanto à estrutura do texto, né? Elas podem ser semântica, quando elas caem no campo significativo, e elas podem ser sonora, quando elas caem no campo dos sons. Então, explicado aqui, vamos ver o que é que a gente tem. Está aqui algumas dessas figuras que a gente acabou de falar e algumas imagens. Olha, a Mônica dizendo dentuça eu seria uma espécie de metonímia, né? Está caracterizando a Mônica por uma qualidade que ela tem. Se você diz sim ou não, yes ou no, você está cometendo aqui, no caso, uma antítese, né? Uma antítese, palavras contrárias, yes ou no. E quando a Joelma canta a lua me traiu, ela está personificando a lua. Então, uma personificação seria uma prosopopeia, já que a lua não trai. E quando você participa de um quadro chamado ding dong é um barulho de um sino, ding dong, ding dong. Então, reproduzir um som, você chama isso de que mesmo? Cadê o nome dele aqui? Reprodução do som é uma onomatopeia. E aqui a senhora está dizendo fofoqueira? Não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, então ela não é fofoqueira, ela só fala da vida dos outros sem autorização. Isso você pode chamar de ironia ou pode chamar de eufemismo, né? Ocorrem as duas coisas, tanto a ironia, ela está sendo irônica, mas também ocorre o eufemismo. E veja que a cara das coleguinhas aí não estão satisfeitas. Então, aqui algumas ideias de como acontece a figura de linguagem no nosso dia a dia, na música, nas tirinhas, nas histórias em quadrinho, em anúncios, em programas, né, de televisão. O tempo todo essas figuras estão presentes e a gente, às vezes, não percebe. Vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a sinestesia, acentuar um pouco sobre a sinestesia. Como eu falei, é uma impressão sensorial, é quando a gente permuta ou a gente troca, né, os sentidos, o olfato, a visão, o paladar, o tato, a audição. Aí ocorre a sinestesia, quando você fala o cheiro doce. Cheiro você sente com o olfato e o doce você sente com o paladar.
Então, se você fala cheiro doce e verde, né? Já misturou mais outra característica aqui, que foi a visão. Então, misturou o cheiro doce e verde do capim, misturou olfato, visão e paladar. Essa troca, essa permuta, essa mistura, você chama de sinestesia. Doce abraço, né? Você diz, um doce abraço. Abraço você sente com o tato e doce você sente com o paladar. Então, quando mistura as sensações, você chama isso de sinestesia. Aí aqui diz, um barquinho deslizar no macio azul do mar. O mar é macio e é azul. Azul você percebe pela visão, macio pelo tato. Misturou o tato com visão, você chama isso de sinestesia. E está aqui o nome de uma banda famosa na década de 80, A Cor do Som. Cor é visão, som é audição. Misturou, você chama isso de sinestesia. Beleza? A sinestesia, então, tem essas qualidades, né? Ela é um fenômeno aqui, mais uma expressão para a gente ver, para perceber esses exemplos. E o pão preserva aquele branco sabor de alvorada. Branco, você percebe pela visão, sabor pelo paladar. Então, misturou os sentidos, você chama isso de sinestesia. Frase do Ferreira Goulart. E aqui o Caetano Veloso também diz, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, silêncio e audição, né? A noite é visão, então misturando os dois você cria uma sinestesia, beleza? Aliteração, repetição das consoantes, né? Às vezes cria até um trava-língua aí com eles. Aí você tem aqui, Vânia vende vassouras, violões, vasos velhos. Tudo com V, né? Vânia vende vassouras, violões, vasos velhos. Então, os trava-línguas costumam usar essas repetições aí para confundir a nossa pronúncia, né? Usam os mesmos sons para a gente poder travar a língua em algumas dessas mensagens. Já a assonância, ela tem a questão dos sons vocálicos. Você repete os sons, só que agora são sons de vogais e não sons de consoante, como, por exemplo, sou um mulato nato, olha o monte de ato, ato, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, esse ato, ato, nato, ato, aí, esses sons vocálicos se repetindo, você chama de assonância. E Manuel Bandeira empregou muito bem a assonância aqui num poema dele chamado A Onda. Olha o monte de A-on que acontece no texto. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda? Ainda anda? Aonde? Aonde? A onda. Então, esse monte de A-on, aí na repetição, forma a assonância. Então, quando vocês virem essa ocorrência, esse fenômeno de muitos sons vocálicos, né, se repetindo, você percebe a presença da figura de linguagem fonética, que é a assonância. Aí vem os trava-línguas também, né? Tem trava-língua com a aliteração, que é o som da repetição das vogais, mas a gente também tem trava-língua com o som das consoantes, né? Consoantes e vogais, olha só. Aqui nesse trava-língua, ele brinca tanto com o som do R, que é uma aliteração, como brinca também com o som do A, que é a assonância. Então, acontece ao mesmo tempo a repetição do A e do R, né? Do som do Re, ou o Re ou o Rá, né? Uma mistura do Re e do Rá. A aranha, arranha, arranha, aranha, nem a... Aí já travou. Tem que começar de novo. Quando você trava, você começa de novo. Então, bora lá. A aranha, arranha, arranha, aranha, nem aranha, arranha, nem arranha, aranha. Ler devagar é fácil, né? Agora, tente ler em veloz. Coloca aí no modo duas vezes, né? No modo rápido. E tente ler essa frase, ver como a língua trava. Então, acontece aqui a repetição de sons vocálicos. Aí você chama de assonância, pela repetição de tanto A, ó. A, né? Repetição. A, Essa repetição você chama de assonância. Assonância. Agora, na repetição do Re, rã, ranha, ranha. Rã, ranha, rã, rã. Né? Repetição do R você chama de aliteração.
todos são figuras sonoras, né? Ainda tem a repetição do nha, 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 nha. Essa repetição do nha também é aliteração, tá bom? Figuras sonoras. Indo. Questões. Bora lá. Bora analisar o texto e ver se a gente identifica as figuras de linguagem. Vocês viram ali que tem uma lista enorme, né? As figuras de linguagem, elas são muitas. Então, para a gente poder entendê-las, tem que observar bem. A gente tem que observar bem o texto para ver se encontra, se identifica. Aqui é um texto tirado de um fórum. O que é o fórum? Fórum é um texto digital, onde é um chat, né? Um chat onde várias pessoas participam, conversam. É virtual, é digital. Como eu falei, é digital, é virtual. Então, lógico que algumas vezes em fórum é usada a linguagem da internet, o internetês. Então, como o internetês, ele vem com abreviação, letras minúsculas, às vezes maiúsculas. Então, tem muitas aí característica própria dessa linguagem, certo? Então, a gente não vai observar o modo como está escrito, porque é de um fórum, certo? Aí tem, galera, minha dúvida é a seguinte: meu professor disse que eu tenho mais veludo na voz do que metal. Veludo na voz. Presta atenção nessa expressão aqui que a pessoa utilizou, né? Aí é um fórum onde ela faz a pergunta, todo mundo responde, mais veludo na voz do que metal. Daí eu pedi que ele me explicasse. E ele falou uma coisa lá que eu não entendi, esse Enad não, que eu não entendi direito e não deu tempo para eu insistir no assunto com ele. Daí gostaria de saber qual é a diferença básica e quais as vantagens ou desvantagens de se ter uma voz mais metálica ou mais aveludada e se isso realmente importa. Né? Aqui, imitando o som de riso. Se a pergunta fosse no imitando o som do sorriso, você diria que aqui ocorreu uma onomatopeia, né? Onomatopeia. A gente usa a figura de linguagem no dia a dia, às vezes nem percebe. Mas também tem a expressão veludo na voz. E a pergunta 1 é com relação a essa expressão, né? Ao dizer à aluna que ela tinha mais veludo na voz, o professor utilizou 2 figuras de linguagem. Professora, e pode utilizar mais de uma figura? Olha, geralmente é o que acontece. É difícil a gente usar figuras de linguagem que não ocorra mais de uma, entendeu? A gente não isola só uma figura. Você viu ali no trava-língua que a gente leu, arranha, 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 aconteceu ali 2 figuras ao mesmo tempo, né? Aconteceu tanto a literação como a assonância. E aqui acontece também várias, já encontramos a onomatopeia ali dentro, mas na expressão, quando ele diz que meu professor disse que eu tenho mais veludo na voz do que metal, então esse mais veludo na voz tem pelo menos 2 figuras de linguagens aí. Quais são essas figuras de linguagem? Então é isso, são várias figuras de linguagem e como é que a gente percebe? Como é que a gente percebe essas figuras? A gente percebe por suas características, elas são diversas. O ideal é que a gente aprenda pelo menos umas 10. Se você aprender as básicas, como metáfora, comparação, como antítese, a metonímia, são as mais recorrentes. Se você consegue entender, compreender, captar pelo menos 10 daqueles monte de que apareceram, olha que eu não coloquei todas ali, coloquei só as mais frequentes, né? Se você souber pelo menos 10 bem frequentes, você tem muita possibilidade de ir para qualquer avaliação e se dá muito bem, tá? Porque tanto em provas internas como provas externas, essas questões costumam aparecer bastante. Então, quando diz veludo, você está chamando, invocando, né? Veludo invoca o tato. Você percebe o veludo, quer dizer macio, você percebe isso pelo tato. Quando você diz voz é algo que você percebe pela audição. Então, você já, quando digo veludo na voz, eu já estou usando ali. Ih, meu Deus do céu, já achei mais de 3. Eu pedi 2, mas já detectei umas 3 aí já. Então, se eu digo veludo na voz, eu já invoquei aí, no mínimo, a sinestesia, na mistura dos sentidos. Veludo, tato, voz,
audição, então eu já tenho sinestesia. Aí eu olho para as alternativas e vejo que somente a letra A não contém sinestesia. Aí o que eu faço? Eu elimino a possibilidade de ser a letra A, tá bom? Porque ela não contém sinestesia. Então, nós temos 3 opções ainda. Então, meu professor disse que eu tenho mais veludo na voz. Então, veludo na voz é uma voz aveludada, uma voz de veludo, é uma característica, né, que está dando uma comparação indireta, metáfora. Comparação indireta na metáfora. Então, é sinestesia com metáfora, é comparação. Comparação você usa como? Minha voz é como um veludo. Minha voz é macia como um veludo. Mas ele não disse que a voz dela é macia como veludo. A voz é veludo. A voz é um veludo. Ele já está fazendo uma metáfora, uma comparação indireta, comparando a voz dela com o veludo, dizendo que é macia, né? Então, se é uma comparação indireta, você tem a metáfora, ok? E a outra, qual foi, professora, a outra figura que você encontrou? A outra figura não está listada, mas quando eu repito veludo na voz, eu repito o som de V, né? Veludo na voz, então poderia ser também uma aliteração, tá bom? Então aí ocorreu sinestesia, metáfora, aliteração e por aí vai. Assim você vai investigando as figuras de linguagem que ocorrem no texto. Ó, teve onomatopeia também no texto, e isso que a gente não leu tudo, né? Mas quer dizer, a gente não analisou tudo, mas se você analisar, você vai encontrar muitas outras figuras de linguagem. Aqui, quando eu chamo o pessoal de galera, por exemplo, é isso? Chamou a turma de galera. Galera é o quê? Uma metonímia, né? Uma metonímia, uma metáfora, mas é uma figura também. Bora. Outra questão aqui. A figura de linguagem, se quiserem participar, podem colocar sua resposta no chat. Eu gosto muito quando vocês participam, tá? A figura de linguagem que se destaca nessa música... Ah, a música está ali do lado, bora lá para a música. Pedro, pedreiro, penseiro... Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem, bem de quem não tem, vintém. Tem muitos sons repetidos. Você já sabe que é sonoro, né? É alguma figura sonora. Tem muito P, Pedro, pedreiro, penseiro, esperando. Tem muito P. Parece, para, né? Então, essa repetição de P é aliteração, certo? Aliteração, repetição de sons. E parece que já deu a resposta, repetir sons parecidos, né? A figura de linguagem que se destaca nessa música de Chico Buarque consiste em substituir palavras. Substituir palavras é semântico. Seria metonímia, seria metáfora, comparação, não é isso? Mas ele usa muito P. Pedro, pedreiro, pensando, esperando, parece, para. E depois ele usa muito em. Trem, também, bem, quem, tem, bem, em, vintém. Então, ele usa sonoras, figuras sonoras. Ele usa aí, vamos lá, vamos colocar aqui. Quais foram as figuras sonoras que você identificou? Na repetição dos fonemas consonantais, a gente identifica a literação. A literação. Certo? Quando ele fala, quando ele coloca muito esse em, trem, também, bem, quem, tem, bem, quem, tem, ocorre no final, pode ser eco, mas como tem muito também, né? Pedreiro, pedreiro, eiro, tem muito eiro, isso aqui também é eco, viu? Pedreiro, penseiro, é eco, quando repete o final da palavra, né? Então, eco. Mas tem muito Aí pode ser também assonância, isso, assonância. De qualquer forma, sendo aliteração, eco ou assonância, a figura de linguagem que ele usou não substitui palavras. Contrapor ideias seria paradoxo, né? Contrapor ideias são os paradoxos. Inverter o sentido do corpo seria sinestesia. Então, consiste em repetir sons parecidos, tá bom? E repetir sons parecidos é aliteração, eco, assonância. E tem também mais uma, né, que repete os sons parecidos. Deixa eu me lembrar o nome dela. Paranomásia.
Paranomásia. Como eu falei para vocês, ali não estavam listadas todas as figuras de linguagem, né? São várias figuras. E entender esse conteúdo consiste exatamente nesse tipo de análise, viu? Saber a teoria e empregá-las na prática, analisá-las em prática, beleza? Vamos ver se tem mais questão para a gente resolver sobre figuras de linguagem e rever esse conteúdo que foi tão bem trabalhado, né, durante a nossa semana. Ali tem uma capa de livro, olha só. O nome do livro da coleção Janus, né? Coleção Janus. A autora Helena Blavatsky. Aí o nome do livro, o título do livro se diz A Voz do Silêncio. Tradução e nota de Fernando Pessoa. Olha que legal. Fernando Pessoa gostava muito, né, desses livros de autoajuda, livros espirituais, sabe? E Helena, pelo nome Blavatsky, né? Blavatsky, deve ser russa, deve ser daquela região. Mas o que chama atenção é o título do livro, A Voz do Silêncio. No título do livro, em destaque, ocorreu uma figura de linguagem de oposição, né? Voz e silêncio. Como é que você pode ouvir a voz do silêncio? Então tem uma contradição, porque silêncio é silêncio, voz é barulho. Voz do silêncio é uma contradição. E essa contradição, ela ocorre uma oposição morfológica. O que é oposição morfológica? É quando você tem palavras de classes diferentes, né? E voz e silêncio são substantivos. Então, não é morfológica. Semântica, o que é a troca semântica, a oposição semântica? É a oposição do sentido. Oposição do sentido. Então, quando eu digo amor e ódio, são palavras que têm sentido contrário. Aí você chama isso de antítese, tá bom? Antítese, porque tem sentido contrário. Oposição sintática. Oposição sintática seria o quê? Sujeito, paradoxo, e sujeito e predicado. Não acontece. Oposição sonora. Mas não tem oposição sonora. Então, só pode ser uma oposição semântica, né? É o sentido aí que gera sentido diferente. Voz e silêncio são sentidos diferentes, que você chama isso de antítese. Antítese. Mas como o contrário de silêncio não é voz, é barulho, né? O contrário de silêncio não é voz, é barulho. Então, as palavras, elas geram uma ideia diferente. Se a ideia, você chama de paradoxo. Mas se na opção não tivesse paradoxo e tivesse antítese, aí você marcaria antítese, porque de qualquer forma é uma contradição de sentido, tá bom? E se tivesse as duas, professora, é difícil. É muito difícil eles colocarem numa questão, você vai, digamos, eles querem provas externas, né? Provas externas que é a Enseja, que vocês costumam fazer aqui no EJA, né? O Enseja. Ou quando você conclui o curso do ensino médio, você vai fazer o Enem, certo? Você vai fazer provas externas. Então, quando a gente faz provas externas, e prova de concursos também, eles não costumam colocar duas opções que são iguais. Porque hoje a gente chama o paradoxo de antítese, antiparadoxo, e ainda tem o oxímoro, né? Ó, tem a antítese, o paradoxo e o oxímoro, que tem tudo o mesmo sentido. Ideias contrárias, oxímoro. Ó, olha como escreve, oxímoro. Então, se eu falar antítese, paradoxo, oxímoro, eu estou falando a mesma coisa, a mesma língua. Aí eles não fazem hoje questões para confundir, mas mais para explicar, para saber se você entende a ideia, né? E não se você é assertivo naquilo. Então, não é para ser assertivo, é para ver se você consegue gerar a ideia na sua cabecinha, tá bom? Quarta questão diz assim: disse que a personificação, que há existir, né? Que existe. Então, personificação é aquela figura de linguagem que atribui características humanas a seres que não são humanos, beleza? Então, disse que a personificação, quando houver atribuição de sentimentos, traços psicológicos ou comportamento humano, né, a seres inanimados ou a animais, como acontece nas histórias em quadrinho. Na história em quadrinho, a xícara fala, a agulha conversa com a linha, o Pinóquio, que é um boneco de madeira, cria vida, a lebre maluca conversa, o gato de botas conversa. Então, quando a abóbora vira vira os cavalos e tal. Então, quando você vê que
atribuiu características humanas a seres que não são humanos, você chama isso de personificação. A pergunta é, qual alternativa apresenta exemplo de personificação? Só isso. De mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira, né? Pela vida verdadeira. De mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Aí tem uma inversão de sentido, só uma inversão sintática. Vocês chamam isso aí de inversão sintática, hipérbato, né? O hipérbato. As janelas permaneciam abertas ao novo e à esperança. As janelas permaneciam abertas ao novo e à esperança. Alguma coisa aconteceu aí. O homem confiará no homem como a palmeira confia no vento. Isso aí é uma comparação, né? Como? O como é uma comparação. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama. É uma comparação. O homem é um animal. É uma comparação. O homem é um animal. É uma comparação. Se é comparação sem um como, é uma metáfora. As janelas permaneciam abertas ao novo e à esperança, né? Não? Porque, opa, não está marcado, a gente marca. Porque aqui está dando característica humana, que quer dizer, permaneceu aberta, que ela continua esperando, né? Nova esperança, então, fica aí uma personificação, tá bom? Atribuir características humanas, que quem espera, quem tem esperança, são as pessoas, e no caso aí, são as janelas. Também você vê que tem uma metonímia, né? É uma metonímia, vai ver que as janelas aí são as pessoas, as casas. A Viagem é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo de 11 de abril a 22 de outubro de 1994. Escrita por Ivani Ribeiro, contou com a direção de Wolf Maia e as participações de Cristiane Torlonha, Antônio Fagundes e Guilherme Fontes. A novela tem como tema central a vida após a morte, inspirada na filosofia de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. O personagem que conduz as tramas é Alexandre, um delinquente que se mata na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio e passa a infernizar a vida de todos que julga responsáveis por seu trágico destino. Isso aqui é uma síntese, né? É uma síntese de uma novela da Globo muito famosa, A Viagem. O teu amor chamou, eu regressei. É, A Viagem, lembro dela. A questão é, o eufemismo que foi usado como título da novela, A Viagem, a qual o texto se refere, é explicado no texto. É uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo. Não, isso aqui não explica o eufemismo. Escrita por Ivani Ribeiro, contou com a direção de Wolf Maia, não explica o eufemismo. A novela tem como tema central a vida após a morte. Está aqui explicado o que é a viagem. A viagem é a morte. Só que ao invés de falar de a morte, ele suaviza, né? Suaviza o termo morte para a viagem. As pessoas dizem assim, fulano morreu, fulano partiu, né? Sua mãe partiu para sempre, foi para o céu. Então, isso é um eufemismo, quando você suaviza uma expressão. Então, em vez de falar a morte, ele diz a viagem, né? Que fazer a viagem é morrer. Então, está explicado na letra C. A letra C explica o eufemismo que ocorreu no título da novela A Viagem. Olha aí, acertamos, viu? Estamos preparados para qualquer bagunça que tiver. Tag. Eu amo viajar. Só que ao invés de amo, ela botou um coraçãozinho aí, né? Um símbolo que representa o amor. O coração que foi desenhado no cartão, que a jovem segura, está representado metaforicamente qual sentimento? Metáfora, né? Esse coração aqui é um símbolo, é uma metáfora de amor. Todo mundo já sabe, todo mundo associa, não tem como errar esse tipo de questão, beleza? Outra, eu nunca exagerei. Maria, falou bem 1000 vezes o nunca. Como é que não exagerou se disse tanto nunca? Na imagem, a repetição da palavra nunca, a princípio, como ela está exagerando no nunca, já é uma hipérbole, tá bom? Só a repetição aqui já é uma hipérbole. Hipérbole é repetições. Então, na imagem, a repetição da palavra nunca configura simultaneamente, né? Porque simultâneo quer dizer mais de uma figura de linguagem. Então, já tem hipérbole. Hipérbole tem a letra A e só não tem hipérbole letra D. Então, você já queima aqui a letra D. Então, bora lá. A literação e hipérbole tem a literação, não tem? Repetido N, nunca. Tem a literação. Assonância. Também tem assonância, ó, tá confuso, porque também repete um A do nunca, né? E uma hipérbole e uma metáfora. Não, eu acho que vai responder a letra A,
mas poderia ser também a assonância, tá? Mas tudo bem. Vozes verbais. A gente viu durante a semana também que nós temos a voz do verbo, né? Se configura como voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Se eu digo eu queimei os livros, então eu pratiquei a ação de queimar. Voz ativa. Na voz passiva, o sujeito, ao invés de praticar a ação, ele é alvo da ação, ele sofre a consequência da ação. Então, se eu digo, o livro foi queimado por mim, e você pega o verbo e pergunta, quem foi queimado? Foi o livro? Então, ele não praticou a ação, ele sofreu a ação do verbo. Então, voz passiva. E reflexiva é quando volta para si mesmo, quando a ação bate e volta, né? Quando eu digo, eu me queimei. Quem queimou? Eu. Queimei a quem? A mim mesma. Eu me queimei. Então, se eu digo eu me queimei, não é isso? Aí você chama de voz reflexiva. E se eu dissesse nós nos queimamos, né? Eu a queimei e ela me queimou. Nós nos queimamos. Aí seria voz passiva reflexiva, voz reflexiva recíproca, né? Simples ou recíproca. Recíproca é quando duas pessoas fazem a mesma ação. Tem dois sujeitos e ambos cometeram a ação. Então, é reciprocidade. Vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas questões. Só explicando. Voz ativa, alguns exemplos, né? Bia tomou o café, quem tomou o café foi a Bia, ela praticou a ação. Aspiramos a casa toda, quem aspirou fomos nós, então nós fizemos a ação. Já fiz o trabalho, quem fez o trabalho foi eu, então eu fiz a ação. Pedro quebrou a janela, quem quebrou a janela foi o Pedro, então ele praticou a ação. Carla cortou a laranja, então ela praticou a ação de cortar a laranja. Na voz passiva é o contrário, né? O sujeito sofre a ação. A vítima foi vista ontem à noite, então a vítima não viu, ela foi vista, ela sofreu a ação. Aumentou-se a vigilância desde ontem, então a vigilância foi aumentada. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Já na formação da voz analítica, né? Analítica fica assim, ó, a casa toda foi aspirada por nós. Quem foi aspirada? A casa. Então, é analítica, ela foi aspirada. Já na voz sintética, ó, ela fica assim, ó, tomou-se o café da manhã logo cedo. Ou seja, o café foi tomado. Aspirou-se a casa toda foi aspirada. Já se fez o trabalho foi feito. Vendem-se casas são vendidas, tá bom? Então, isso é voz passiva sintética. Voz passiva reflexiva é quando a ação se volta, lembrando aqui, olha o nosso tema de hoje, né, que é o Outubro Rosa, aí diz assim, ó, mês de prevenção ao câncer de mama, se toque, Outubro Rosa, se cuide e se ame, olha aí a voz reflexiva, ame quem? A si mesma, cuide quem? A si mesma, toque quem? A si mesma, então se toque, se cuide, se ame, voz reflexiva, quando a ação do verbo volta para a própria pessoa. E nós estamos hoje assim, né? Todo mundo de lacinho cor-de-rosa aqui, ó, lembrando o mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama. E eu fui vítima, né? Eu fui aí uma vítima, a gente chama de vítima. Eu tive câncer de mama, mas graças a Deus aqui, olha, recuperada. Por quê? Porque eu me toquei, eu me senti, eu me cuidei, eu me salvei, tá bom? Então, o princípio do câncer de mama é você estar sempre, ó, se tocando mesmo, viu? Ao pé da letra, para ver se você encontra alguma anomalia na mama e aí já procurar o médico e ser diagnosticado com antecedência, né? Que assim você tem a sua vida preservada. Vamos aqui fazer uma questão bem rapidinho para fechar o verbo as vozes verbais. O trecho em que se encontra a voz passiva pronominal quer dizer quando a voz está na voz sintética. Vamos direto à resposta, só para eu explicar. Sinal de que não se arrumou ninguém, ó, não se arrumou, ou seja, ninguém foi arrumado, né? Então, a gente pode chamar de voz passiva pronominal ou podemos chamar de voz passiva sintética. Hoje, a gente reviu vozes verbais e revimos também as figuras de linguagem. Tenho vocês uma boa semana, uma vitória para o Flamengo no sábado e até a próxima semana.